Bom dia, boa noite, boa tarde. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, pelo poder do Santo Espírito de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, pela palavra que será ministrada, porque eu tenho certeza, plena convicção, que ela transformará a tua vida, desbloqueará a tua mente, tirará as tuas limitações e lhe trará novas decisões e novos resultados. Então fique até o final, acompanhe os textos, as lições, compartilhe, se inscreva no canal, faça parte, vamos crescer juntos no reino de Deus. Nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, o livro das origens, o livro da fonte. Jesus não quer só que você chegue ao destino. Ele quer que você desfrute do processo, desfrute do caminho. E num mundo turbulento como esse, como desfrutar do caminho? Somente com a presença de Deus. Somente com a presença de Deus. Conhecendo, tendo identidade de saber que esse Deus é poderoso para nos dar paz em meio às guerras, nos dar alegria em meio a momentos de tristeza. Então, Deus vai nos revelar o caráter, a natureza, a identidade dele. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então ele quer que nós desfrutamos do processo, desfrutamos da nossa jornada, aproveitamos o dia chamado presente. Então essa palavra de hoje trará princípios, chaves, muito importantes para isso. João capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor Deus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós percebemos que a ignorância, ela mata mais que as guerras, ela mata mais que as bombas, ela mata mais que as doenças. É pela ignorância que o homem faz guerra, é pela ignorância que o homem cria bombas, é pela ignorância que as doenças se mantêm no mundo. Então a ignorância é o pior defeito do ser humano. E o que é ignorância? Ignorância nada mais é do que trevas. Trevas é a obscuridade, aquela parte obscura. O que é sabedoria? É luz. Quem é a luz do mundo? Jesus. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Quem andará em mim não estará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o que nós precisamos fazer? Substituir aquela parte que nós somos ignorantes por luz, colocar a luz no lugar das trevas. E aí com certeza nós veremos a vida e o mundo de outra maneira, independente do que aconteça ao redor. Porque é isso que o Filho de Deus, é isso que o servo de Deus precisa fazer. Só que a visão é uma função do coração e não uma função dos olhos. Os olhos da carne enxergam limitados. Os olhos da alma, os olhos do Espírito, enxergam além. Então a sabedoria, a palavra de Deus, Gênesis, a fonte, a origem, vai nos dar visão espiritual. E aí você vai conseguir ver além. Duas pessoas vão ver a mesma coisa, de jeitos diferentes. E é isso que Deus quer trazer para nós. Hebreus capítulo de número 11, versículo 1 ao 3, vai dizer assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, a fé é um fundamento. Pela fé eu entendo, eu compreendo que Deus formou o universo pela tua palavra. Então pela fé eu entendo, não é pelo achismo, não é por fontes secundárias, é pela fé, pela convicção. Eu sei que o que existe veio daquilo que não aparece. Então essa é a identidade de Deus. Então primeira chave de Gênesis, primeira chave da introdução do livro de Gênesis, que é um livro profundo, primeira chave é que tudo teve um princípio, tudo teve um começo, exceto Deus. Tudo veio a existir, exceto Deus. Deus sempre existiu, Ele é autoexistente, Ele é eterno. E quando eu falo de Deus, eu falo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade, os três têm os mesmos atributos. Os três são criadores e não criatura.
Os três criaram. Os três estão em ação na criação. Isso é importante para você saber. Então Gênesis é um livro que se lê, se estuda e se ensina devagar, com detalhes, porque senão passa desapercebido. Eu vou falar aqui, vai ficar faltando muita coisa. Nos próximos dias falarei dos capítulos, vai ficar faltando coisa, porque é muito rico, tem muita base, tem muita fonte, tem muita coisa profunda. E como que Deus criou? Como que Ele fez? Pelo poder da tua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele não precisou de eras, de dias, de anos, de meses. Quem precisa disso é os evolucionistas. Deus não precisa de nada. Ele fala e acontece. Se eu e você falar haja, não vai agir nada, não vai haver nada. Mas Deus fala, acontece. Ele tem poder e autoridade. A palavra dele tem poder. A palavra dele não volta vazia, ela faz o que lhe apraz. E prospera para aquilo que ele designou. Então quando a palavra de Deus é pregada, quando os atributos de Deus são pregados, quando a essência de Deus é pregada e quando você conhece, não volta vazia. Por quê? Porque Deus criou tudo com princípio e propósito. Tudo que está fora do propósito se torna desfuncional. E muitas vezes a vida da gente está desfuncional por causa da falta do propósito. Você não é um acidente, eu não sou um acidente. Nós viemos de um propósito, teve um princípio e um propósito, mas nós precisamos conhecer isso. E isso destrava a barreira. Às vezes você se condena. Por que as pessoas tiram a vida delas? Se suicidam? Não é porque elas querem se matar. Elas querem tirar aquela dor que elas não sabem como tirar. Elas não queriam tirar a vida delas, mas o peso é tão grande, o fardo é tão grande, que ali está obscuro já, numa ignorância, a ignorância que eu digo não da forma negativa, mas uma ignorância por falta de conhecimento, que ela acaba tirando a própria vida. Então, nós precisamos entender o quê? Que a sabedoria, o conhecimento de Deus vai lhe dar força e firmeza e identidade para tudo isso. Por quê? Porque tudo tem um propósito. Deus criou todas as coisas com princípio e propósito. E quando você tira as coisas do princípio e do propósito, elas se tornam desfuncionais. O que é desfuncional? Não funciona? Não, funciona da maneira errada. Aí vai fazer aquilo que não foi criado para fazer. E vai trazer problemas. Sim ou não? Então Gênesis é a fonte. Olha o que Gênesis vai ensinar para mim e para você. Presta muita atenção. Se você conhece o original, o verdadeiro, quando você bate o olho no falso, você sabe que é falso. Quando você bate o olho no mentiroso, você sabe que é mentiroso. Você não precisa estudar o falso para conhecer o falso. Você precisa conhecer o original. Quando você conhece o original, você bate o olho no falso, sabe que é falso. Não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa gastar energia à toa. Você já sabe o que é, porque você conhece o original. E Gênesis é a originalidade de Deus. Gênesis é a originalidade das coisas. Gênesis é o princípio das coisas. Eu conheço a fonte. Quando eu bater o olho e saber que aquilo não veio da fonte, eu já sei que não é. Então, hoje, por que há tanto problema no mundo? Porque as pessoas perdem tempo, gastam energias com o negativo, com o falso. E não conhecem o verdadeiro, não investe tempo no verdadeiro. É claro que vai haver problema, vai gastar energia à toa, desfuncional, fora do propósito. Nosso propósito é conhecer a Deus, é voltar ao estado original, da onde nós saímos. Então, se eu e você não prestar atenção e não se dedicar e não compreender a originalidade das coisas, é o que eu disse, você vai chegar no teu destino e tem grande chance de se desviar dele. Por quê? Se eu não sei de onde eu vim, como eu vou saber para onde eu estou indo? Eu preciso saber de onde eu vim, para saber aonde eu estou indo. São lições preciosas. O próprio Jesus, João capítulo 13, um texto muito lindo e importante, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Presta atenção, ali Jesus sabia que era chegada a tua hora. Ele sabia que tinha chegado a hora dele morrer. Ele sabia que o diabo já tinha colocado a maldição no coração de Judas e Judas iria traí-lo. Ele sabia, mas mesmo assim ele lavou o pé de todos os discípulos, inclusive de Judas.
Porque o texto diz, ele sabia de onde ele vinha e sabia para onde ele estava indo. Ele tinha identidade. Então, presta muita atenção, porque esse vídeo aqui é uma aula para nós. Se você não souber de onde você veio, você não sabe para onde você está indo. E se você souber mais ou menos, você corre grande risco de sair do lugar, de sair da linha. Você vai desviar. O que Deus disse a Josué? Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não desvie nem para um lado nem para o outro. Anda reto. Por que anda reto? Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo. Então tem 5 perguntas aqui. Jesus sabia por que ele estava aqui. É claro que Jesus está no deserto, Satanás vem tentá-lo. Ele não vai cair na tentação e sabe como lutar também. Só pela palavra. Por quê? Tem identidade. Sabe de onde veio, sabe por que está aqui, sabe para onde está indo. Então 5 perguntas. Da onde eu vim? Gênesis vai ensinar isso para nós. Gênesis vai dar essa identidade para nós. Da onde eu vim? A fonte. Eu preciso saber da onde eu vim. Quem sou eu? Identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Senão eu sou levado por qualquer vento de doutrina. Eu ando como uma palha para lá e para cá. Uma hora falo uma coisa, eu digo amém. Outra hora digam outra, eu digo amém. Eu não sei quem eu sou. Tem que estar estabilizado, saber quem eu sou. Eu não sou levado por qualquer vento de doutrina. Tem identidade. Por que estou aqui? Propósito. Deus me criou com propósito. Não estou aqui à toa. Não estou aqui ocupando espaço na terra. Estou aqui por um propósito. Para que eu estou aqui? Eu tenho um potencial, eu vim fazer algo. Eu tenho algo a oferecer. Para onde eu estou indo? Eu tenho um destino. Aqui não é o meu fim. Aqui não é a reta final. Aqui não é o ponto final. Aqui não acaba o capítulo. Isso vai dar identidade. E quando você tem isso, quando você aprende isso, tua vida muda. Ninguém te manipula. Ninguém faz a tua cabeça, ninguém manda em você. Quem manda em você é Deus. Você não é dependente de coisas aqui. Você é dependente de Deus. E isso também vai desagradar muitas pessoas. Mas vai desagradar as pessoas que não querem teu bem. Então você vai atrair pessoas boas, pessoas que você possa acrescentar isso para elas e ensiná-las, mas também vai afastar pessoas que não vai gostar, porque muitas pessoas não gostam de quem tem identidade, não gostam de quem... O próprio Jesus, os fariseus não gostavam dele. Por quê? Porque ninguém moldava Jesus, ele já era moldado. Ninguém falava para Jesus o que ele tinha que fazer, porque Deus falava o que ele tinha que fazer. Então quando você tem essas cinco respostas, a Bíblia te dá, se você não sabe. Da onde eu vim, quem eu sou, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, para onde eu estou indo. Precisamos disso daí. Isso é a fonte, isso é a origem. Então, Gênesis, a palavra origem, significa Toledot em hebraico, é o princípio, é a origem das coisas. Essa palavra vai aparecer em Gênesis mais ou menos 10 vezes. A origem das coisas. Então vai falar de origens muito importantes. Primeiro, a origem da criação do universo. Você vai conhecer a criação do universo. A origem da criação do homem. A origem do relacionamento de Deus para com o homem, como que era. Eu não vou ficar culpando Deus pelas coisas, se eu sei a origem daquele relacionamento. Eu vou querer esse relacionamento. Quando você conhece o livro de Gênesis, se você não é cristão, você vai querer tornar um. Porque cristianismo, ser cristão, professar a fé cristã, não é religião. É um estatuto, é um governo, é um país. Eu estou indo para um país, para o reino dos céus. Eu tenho um documento, eu já disse, é documento. Não é um livro religioso, é documento, é estatuto. Ele funciona. Se eu aprender a usar ele funciona. Então você vai ver o princípio do relacionamento de Deus para com o homem. Você vai perceber em Gênesis o princípio do casamento. O casamento é uma área que há muitos problemas, não é fácil. Depois que o pecado entrou no mundo, o casamento se tornou disfuncional. Sim ou não? Hoje as pessoas, para se manter casadas, é difícil. Hoje as pessoas têm muito problema no casamento, em família. Por quê? Porque não conhece o princípio, a origem. Como era, como Deus criou, para que Deus criou, por que Deus criou. Então lá está o princípio do casamento. Outra coisa importante, o casamento ele foi criado por Deus, ele foi formado por Deus antes de qualquer instituição. Não tinha escola, não tinha empresa, nem filhos tinha. Então o casamento é a primeira instituição formada por Deus. Então
Então o casamento merece atenção, prioridade. Você vai perceber a origem do pecado. Onde o homem estava, a Bíblia é para fazer contrastes. Onde o homem e a mulher estavam, o que eles tinham antes do pecado, o que aconteceu depois? Quando você estuda a Bíblia, tem que fazer contraste. O que era antes, o que está acontecendo depois? E qual que é a causa disso? Nós vamos ver aqui nos dias a seguir o que o pecado fez. A origem do pecado, como ele começou. O que é o pecado? A Bíblia vai dizer isso, o Gênesis vai nos mostrar isso. Vai mostrar essas origens. Outras origens que vai nos mostrar a teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É a sistematização do estudo da palavra de Deus. Então, Gênesis é a origem da teologia sistemática. Vai mostrar a origem da teologia, teontologia, que é o estudo sobre Deus. Vai mostrar a cristologia, vai falar o estudo sobre Cristo, vai mostrar muitas coisas sobre Cristo em Gênesis. Pneumatologia vai falar sobre o Espírito Santo. Bibliologia vai falar muitas coisas sobre as Escrituras. Gênesis é um livro que ele está enfatizado em toda a Bíblia. Ele é importante para toda a Bíblia. Lembrando que a Bíblia não é um livro. A Bíblia, a palavra Bíblia, Bíblios, vem de biblioteca. A Bíblia são 66 livros que se tornam um só, porque eles não se contradizem. Se você pegar 3 livros de história ou 3 livros de filosofia de autores diferentes, eles vão se contradizer em alguma coisa. Um vai falar uma coisa que não vai bater. Aqui não. Embora são 40 diferentes autores, ela se combina. Em diferentes épocas, diferentes eras, diferentes culturas, ela não se contradiz. Então a Bíblia, Gênesis vai dar a origem da bibliologia. Eclesiologia, o início da igreja, está lá em Gênesis. Armatiologia, o início do pecado. Demonologia, vai aprender sobre demônios em Gênesis. Angeliologia, vai ver muitas coisas sobre anjos em Gênesis. Antropologia, o estudo sobre o homem em Gênesis. Escatologia, o estudo sobre os fins dos tempos em Gênesis. Está tudo em Gênesis. Se você olhar o propósito de Gênesis, você vai entender que nada mais é a tua vida. O que Jesus veio fazer? Nos levar ao estado original que nós saímos. Por quê? Presta atenção. A árvore da vida que está em Gênesis está em Apocalipse. Em Gênesis Deus criou Deus os céus e a terra. Em Apocalipse 21, vi novos céus e nova terra. O Satanás que entra no paraíso para tentar a Eva e Adão, que traz o pecado ao mundo, é o Satanás que é destruído lá em Apocalipse. O pecado que dá início em Gênesis é destruído em Apocalipse. A perfeição está lá em Apocalipse, onde o pecado não entra, a morte não tem acesso, o luto não tem acesso. A torre de Babel, que começa em Apocalipse, em Gênesis capítulo 11, é destruída em Apocalipse. O Éden, o rio da água da vida, está em Apocalipse. Então Jesus veio fazer o quê? Nos levar ao estado original. Como que eu vou saber o estado original? Preciso conhecer ele. Gênesis vai dar isso para mim e para você. Lições importantes. Olha o que Jesus veio fazer por mim e por você. A cruz. Jesus não foi para a cruz por causa do pecado. Não foi por causa do pecado que Jesus foi para a cruz. É isso que nós precisamos compreender. Não foi por causa do pecado que Jesus foi para a cruz. Foi por causa do amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que levou Jesus para a cruz foi o amor de Deus. E Gênesis vai mostrar isso porque, além de Gênesis ser o princípio da criação do universo, é o princípio da criação do homem, mas também é o princípio do estabelecimento, do relacionamento de Deus para com o homem, mesmo quando o homem se rebelou contra Deus, mesmo quando o homem negou a Deus, mesmo quando o homem não obedeceu a Deus. E Deus mesmo assim deu início ao estabelecimento de relacionamento para com o homem. Então Deus é um Deus relacional. Ele quer relacionamento comigo e com você.
Agora, qual que é a importância de tudo isso? Por que tudo isso é importante? Porque eu não cresço sem conhecer, mas eu posso conhecer e não crescer. Então eu preciso conhecer da maneira certa, da maneira correta. Tirar as barreiras mentais, religiosas, culturais, tradicionais da minha mente e transformá-la por essa luz maravilhosa chamada Palavra de Deus. Então é para tirar barreira. Muitas vezes nós agimos no automático, maioria das vezes. Você toma atitudes que você não pensa. Na hora de responder, na hora de tomar uma decisão. E a Bíblia é para te dar essa prudência de você parar e decidir diante o que Deus acha, não o que nós achamos. Então, tudo que está sendo falado aqui, por quê? Para quê? Qual que é todo esse intuito? Olha os alicerces criados. A fé é um firme fundamento. Porque eu preciso me dedicar à palavra de Deus e conhecer, principalmente esse livro das origens, o livro da fonte, o livro de Gênesis. Porque eu preciso me atentar. Por onde constrói uma casa? Não é pela janela, não é pelo telhado, não é pela parede, é pelo alicerce. É o alicerce que sustenta a casa. A casa pode ser a mais linda que for, o edifício pode ser o mais lindo que for, mas se o alicerce não for firme, ela cai. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, é como o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, o vento bateu com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não a praticam, é o homem insensato. Firmou sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, o vento bateu com ímpeto contra aquela casa e ela ficou totalmente destruída. Ora, o vento bateu nas duas, a chuva caiu nas duas, o rio transbordou nas duas. Por que uma ficou de pé e outra não? Alicerce. Estava fundada na rocha. Então o alicerce é importante. E Gênesis é o alicerce. É o alicerce da Bíblia. É o alicerce da vida. Gênesis é um dos livros mais citados na Bíblia toda, exceto Isaías e Salmos. Mas Gênesis está citado em toda a Bíblia. Então, quando Satanás quer destruir, o que ele faz? Do mesmo jeito que a casa é fundada do alicerce, e é o alicerce que é a tua estrutura, quando vai destruir, não fica quebrando parede, janela ou telhado. Mexe com o alicerce, mexe na estrutura. Mexeu na estrutura, caiu tudo. Por que Satanás adora destruir família? Porque a estrutura é a base da humanidade. Se quebra a família, quebra a humanidade. É da família que vem a humanidade, é do casamento que vem a humanidade. Do casamento saem os filhos, que os filhos formam família, sai a sociedade e a humanidade. Então Satanás mexe na estrutura. É a mesma coisa. Por que ele tenta apagar Gênesis das igrejas, dos estudos? Por que ele tenta fazer da Bíblia uma religião? Para cegar você. Porque se ele quebrar a estrutura, não precisa ficar quebrando telhado e parede. Ele mexeu na estrutura. Você vai andar disfuncional. Sim ou não? Então, outro detalhe importante que nós vamos aprender em Gênesis é atributos comunicáveis e incomunicáveis. Atributos de Deus incomunicáveis só Ele tem. Só Ele, Jesus e o Espírito Santo tem. Ninguém mais tem. Esse é um haja e há. Ninguém mais tem. Ele fala haja e há. Sem a autoridade, a soberania dele, a majestade dele, a imutabilidade dele. Ele é ilimitado. Não é medido por largura, altura, profundidade. Deus é infinito. Deus é imutável. A palavra dele não muda. Então, atributos incomunicáveis de Deus. Agora, tem atributos comunicáveis que ele deu ao homem. Tem coisas que Deus deu ao homem. O homem não sabe usar. A humanidade não sabe usar. Ele deu. Olha que profundo. Deus, esse soberano que fala e acontece, criador do universo, ele dividiu atributos comunicáveis com nós. E aí nós andamos todo quebrado porque não sabemos usar. Não sabemos tomar autoridade e posse daquilo que ele deu para nós.
Então hoje está sendo bem detalhado, devagar, introduzido, para não quebrar na metade, para nós entendermos todo o contexto. Depois vai ser pregado capítulos, vai ficar mais rico, mais vivo ainda. Mas tudo isso aqui é muito importante. O que também Gênesis vai mostrar para mim e para você? Olha, o primeiro versículo da Bíblia, primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não vou entrar em detalhes de estudo agora disso aqui, porque eu vou pregar depois. Mas só nesse versículo tem riqueza demais. Só nesse versículo, se você compreende, você vai compreender. Eu estarei falando dele adiante, em outros cultos. Só nesse versículo, você vai ver a grandeza de Deus e a minha e a sua pequenez. Como nós somos pequenos e como Deus é grande. Só nesse versículo você se prostra para Deus. Você reverencia Ele. Você adora Ele. Só no primeiro versículo. Se você compreender Ele, você já se prostra para esse Deus. Você vai ver o tamanho, a grandeza de Deus. Então Gênesis tem um propósito. Presta atenção no que eu e você precisamos conhecer. Propósito de Deus, do seu caráter, da sua natureza. O propósito do homem e do mundo. Gênesis também trata muito do global. E nós estamos vivendo momentos de crise global. Nós estamos vivendo momentos de problemas globais. E tudo isso, se você compreende a estrutura, a base, a origem, você não anda disfuncional, você compreende, você está firme. Então Gênesis trata tanto de Deus, da humanidade, do globo, do mundo. Eu não posso conhecer só Deus e não me conhecer. Eu não posso conhecer só Deus e a mim não conhecer o mundo que eu vivo. Sim ou não? Esse não é o nosso problema? Às vezes nós conhecemos o mundo, mas não conhecemos a nós mesmos. Ou não conhecemos Deus. É uma estrutura. É uma linhagem. Precisamos balancear e equilibrar isso. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a mim mesmo e eu preciso conhecer o mundo em que eu vivo. Para saber como agir, para saber qual decisões tomar, para saber como se manter em momentos de guerra, em momentos de paz, em todos os momentos. E isso é crescimento dia a dia. Eu disse em outro vídeo e vou dizer de novo, porque é importante. Cada passo que você dá deve ser celebrado. Não importa se você deu um pouquinho de passo, dê passos. Ah, alguém deu mais passos do que eu. Se preocupe com o seu passo e vá dando devagar. O importante é não andar para trás, é andar para frente, mas devagar. Faça todo dia alguma coisa. Não cobre muito de você. Você sabia que o nosso problema é emocional? A maioria dos problemas, isso aqui é um estudo, a maioria dos nossos problemas no mundo, tanto em parte financeira, parte matrimonial e parte familiar e outras áreas espirituais, o problema é emocional. Nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Gênesis vai mostrar a razão de Deus. Não é errado eu e você ter emoção, mas é errado ser dominado por ela. Por quê? Porque as emoções mudam a cada 5 segundos. Deus não muda, Deus é imutável. O que Ele falou ontem, hoje e amanhã é a mesma coisa. Então nós que somos filhos de Deus temos que ser da mesma maneira. Quem eu sou aqui, eu tenho que ser ali, eu tenho que ser lá. E isso nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar em cima disso. Olha que riqueza do Deus que você serve, do Deus que eu estou apresentando para você se você ainda não conhece. Ou do Deus que se você já conhece, você vai querer conhecer mais ainda, porque todos os dias, nunca vai chegar ao pleno conhecimento da verdade enquanto não formos glorificados. Presta atenção numa coisa maravilhosa. Que maravilha! Gênesis tem 50 capítulos. Presta bem atenção nessa introdução. Gênesis tem 50 capítulos. Existem 8 eventos importantes em Gênesis. 8 coisas importantes destacadas em Gênesis. 4 eventos globais e 4 famílias, 4 patriarcas, 4 homens.
Presta bem atenção. Criação do universo, a entrada do pecado no mundo, isso foi uma das coisas mais graves que aconteceu, a mais grave de todas. O dilúvio, houve já um dilúvio, houve já uma destruição, onde foi salvo só Noé e tua família, era justo diante de Deus, Deus o salvou. Deus é um Deus salvífico, Ele veio salvar. O plano de Deus é salvar. Deus se realiza salvando. E a Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, onde o homem, com a soberba arrogância, tentou construir uma torre até os céus. E ali as línguas foram dispersas. 4 eventos, vamos ler eles de novo? Criação do universo, entrada do pecado no mundo, o dilúvio e a Torre de Babel. 4 homens, 4 famílias: Abraão, Isaac, Jacó e José. Agora presta atenção mais ainda. Presta atenção mais ainda. Esses 4 eventos, Deus usa 11 capítulos. De 50 capítulos Ele usa 11 para falar dessas coisas. Para falar dos homens das famílias, Ele usa 39 capítulos. O que Deus está mais interessado? Em coisas ou em pessoas? Me responda. Em pessoas, em famílias, em almas. Por que Ele usa para falar das coisas 11 capítulos? Para falar de 4 eventos importantes. Mas para falar de almas, de famílias, do plano da salvação, para falar da tua aliança com o homem, Ele usa 39 capítulos. Olha como que Deus ama a vida, ama famílias. Deus veio salvar, Deus é um Deus salvífico. Embora o homem se rebelou contra Ele, Ele estabeleceu a tua aliança e o teu plano para com o homem. Agora, olha mais ainda. Presta atenção mais ainda. A ciência nunca vai provar Deus totalmente, nunca. Por alguns motivos. Número 1, é por fé que eu entendo que Deus criou o universo pela tua palavra. Se a ciência provar, não é mais fé. Sim ou não? Se a ciência provar, não é mais fé. Fé é a convicção que as coisas visíveis vieram das que não aparecem. Pela fé eu entendo. Então fé é convicção. Então a ciência não vai provar já por esse ponto. Segundo ponto, a ciência não é surpresa para mim que a ciência não prova Deus. E nunca vai provar totalmente. Por quê? Porque a ciência não está preocupada com pessoas, com vidas. A ciência está preocupada com coisas. A ciência vai atrás de coisas. E Deus está atrás de vidas. É por isso que para entender Deus, você precisa entender o caráter dele, a natureza dele. Deus é relacional. Você vai aprender coisas importantes aqui nos capítulos seguintes de Gênesis. Mas só isso daqui é uma introdução. Então você vai ver que Deus é um Deus relacional. Se você ficar buscando aquilo que Deus não revelou, você vai ficar batendo cabeça e vai achar que Deus não te ama. Agora, quando você entende o propósito dele, quem ele é, o caráter dele, você vai ter uma vida totalmente diferente. Porque Deus é relacional. Deus está preocupado com almas, com pessoas, com vidas. Ele não está preocupado com coisas. Ele está preocupado com vidas. Ele veio, Jesus deu a vida dele na cruz por amor. Para salvar quem? Almas, vidas. Jesus ama vidas. Então aquele que prega a palavra de Deus tem que amar vidas. Nós estamos aqui para servir vidas. A mensagem é maior que o mensageiro. Nós estamos aqui para servir vidas. Para perdoar, para amar, para abraçar. Para falar uma palavra de conforto, uma palavra de direção. Então isso aqui não é autoajuda. É ajuda do alto. Tudo isso aqui é ajuda do alto. Então Deus está preocupado com vidas. A ciência está preocupada com coisas. É claro que a ciência não vai provar Deus. É claro que se você for buscar Deus na ciência, você vai quebrar a cara. Porque a ciência ela é útil naquilo que ela tem utilidade. Ela não é inútil. Nós não podemos ser tão espirituais e religiosos de discriminar aquilo que nós não conhecemos. Não. Nós vivemos no mundo, nós precisamos trabalhar, precisamos das coisas, precisamos de vacinas. E a ciência ela é maravilhosa nessa área. Nessa área. Agora, quando se trata de Deus, a ciência vai quebrar. Por quê? Porque Deus não se prova com coisas. Deus está atrás de pessoas. É pela fé.
Ele nunca vai te dar uma visão palpável de começo. Ele vai querer que você creia nele pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todos esses princípios é de grande e mera importância. A ciência morre onde a fé começa. Onde a fé começa, a ciência morre. Ela tem que parar. Porque a fé vai além. A fé vai além. Então, não é especulações, irmãos. Gênesis, o livro de Deus, a Bíblia, não é especulações. É verdade. Não existe meia verdade na Bíblia. Ou é verdade ou não é. Ou é verdade ou não é. Não existe meia verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não disse que ele era uma das verdades, uma das vidas, um dos caminhos. Ou, se ele era, ele disse, eu sou. É artigo definido. É definido. Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Ninguém vai. Então ele é definido. Ele não deu opções. Ele deixou claro. Então a Bíblia não tem meia verdade. É verdade. Nós vivemos num mundo de teorias, realidade e verdade. Teorias é o que falam. Um fala A, outro fala B, outros falam C e vão falando. Realidade é outra. Realidade é o que nós estamos vivendo no momento. Isso é a realidade. Verdade é uma só. Então como que eu mudo minha realidade? Não pela teoria, porque a teoria ela vai mudando. Um fala uma coisa, outro fala outra. Agora a verdade é uma só. Aonde eu prefiro ficar? No que está estabelecido como verdade, não muda. Então a palavra de Deus é isso. Gênesis acontece em 3 lugares diferentes. É importante saber também. 3 regiões diferentes ele vai acontecendo. Do capítulo 1 ao 11, ele acontece a maioria das coisas na Mesopotâmia, região entre rios, conhecida hoje como o atual Iraque. Do capítulo 12 ao capítulo de número 37, ele acontece pela região de Canaã, onde hoje é o atual Israel. E do capítulo 38 ao capítulo 50, ele acontece pela região do Egito. É quando José foi vendido pelos irmãos, se torna governador do Egito ali consequentemente, depois da tua prisão, depois dos teus sofrimentos. E ali a família de Jacó, as tribos de Israel, vai tudo para o Egito. E depois dali, depois de alguns anos, ele se torna escravo ali. Então quem escreveu Gênesis? Quem é o autor de Gênesis? Moisés. Ele escreveu Gênesis. Moisés começou a liderar o povo por volta de 1446 a.C. Ele peregrinou com esse povo 40 anos. Aqui é coisas importantes, presta atenção. Ele peregrinou com o povo durante 40 anos no deserto, para levar o povo à terra de Canaã, a terra prometida. Aí você me diz, mas como Moisés escreveu Gênesis, se Gênesis é muito antes, se veio outros homens antes? Tem várias fontes aqui, não vou ficar entrando em muitos detalhes, vou entrar em poucos. Número 1, Deus falava com Moisés face a face. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11, a Bíblia diz que Moisés armava a tenda longe do arraial, para buscar a presença de Deus. E a nuvem descia sobre a tenda, e Deus falava com Moisés face a face, assim como um amigo fala com outro amigo. Números capítulo 12, versículo de número 7, quando Miriam e Arão, irmão e irmã de Moisés, se rebelaram contra ele e questionaram a sua liderança. E Deus disse aos dois ali, principalmente a Miriam, se há profeta em Israel, e Miriam era profetisa, se há profeta em Israel, eu falo com ele por visões e enigmas, mas com o meu servo Moisés, o meu amigo Moisés, com ele eu falo boca a boca, face a face. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Quando Moisés morreu, e nunca mais se levantou profeta como Moisés, no qual Deus falava face a face. Precisa de mais? Precisa de mais? Tem mais fonte, mas precisa de mais?
Deus falava com Moisés face a face. Quando Moisés escreveu, já disse, por volta 1446 a.C., ele guia o povo ali no deserto por 40 anos. Como que Moisés faz isso? Por quê? Mostrando o caráter, a natureza de Deus. O clímax de quem Deus é. Gênesis é um clímax. Já começa no clímax. Já começa lá em cima. No princípio criou Deus os céus e a terra. É forte demais. Agora, presta atenção. Gênesis vai tratar de muitos nomes e muitas linguagens. Vai ter muitos enigmas em Gênesis também. Inclusive é importante até conhecer um pouco da língua hebraica para poder interpretar esse texto, porque tem muitos nomes de Deus importantes de saber, que vai trazer diferença na nossa fé, na nossa convicção, no nosso conhecimento para com Deus. Vai trazer também linguagens. Uma hora Moisés usa uma linguagem, em outro capítulo ele usa outra, porque ele tem um intuito ali. Porque aquele povo que ele estava guiando era o povo hebreu, povo de Deus, o povo escolhido. Então quando Moisés falava, eles tinham que compreender a linguagem. Por isso que precisa de interpretação do texto. Porque a cultura era outra, o tempo era outro. Hoje para pregar Gênesis, precisa conhecer para poder levar a mesma coisa adiante para nós usarmos no dia de hoje. Ah, mas serve para o dia de hoje? Claro que serve, a palavra de Deus é imutável. Serve para todas as eras. Então, Gênesis faz parte do livro da lei, do Pentateuco. Moisés escreveu Gênesis, escreveu Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livro da lei. Aí você vai falar, mas o Gênesis é o livro da lei? É o livro da lei. Sabe por quê? Porque Deus ele precisa se apresentar quem ele é, o propósito para o qual ele criou o homem e o princípio das coisas. Para quê? Para me se aliançar com ele, para eu crer nele, para eu ter essa convicção nele. Como eu vou me aliançar com Deus que eu não conheço? Como que eu vou entregar minha vida, viver perpetualmente a esse Deus, me render a esse Deus, independente das circunstâncias, se eu não conheço ele? Se eu não sei quem ele é, não conheço a natureza dele, os caráteres dele, ou eu conheço mais ou menos? Eu preciso conhecê-lo e vai firmar minha fé cada vez mais, vai fortalecer minha fé cada vez mais. Talvez eu crie nele sem ter esse conhecimento, mas eu preciso crescer em conhecimento para a fé aumentar. E cada vez eu estar mais convicto. E cada batalha que eu passar eu estar mais firme. Então, por isso que Moisés apresenta essa palavra, esse livro da lei. Porque Deus primeiro mostra o teu amor e o teu caráter, para depois mostrar, para depois fazer uma aliança. Primeiro ele mostra o propósito, para que ele veio, quem ele é, o que ele quer conosco, para depois fazer uma aliança. Porque a aliança não pode ser quebrada. A aliança é para sempre. Embora as alianças foram quebradas, Jesus é a nova aliança. Essa aliança é eterna. Agora, presta atenção numa coisa. Esse povo que Moisés escreveu, na época que ele escreveu, era um povo que saiu do Egito, saiu da escravidão, saiu das trevas, saiu da ignorância. Foi para o deserto peregrinar. Deserto é lugar de confiança, de luta. É lugar que só Deus providencia para você. Você não tem fontes secundárias. Para quê? Para chegar na terra prometida. Hoje é eu e você. Talvez alguns que veem esse vídeo podem estar na ignorância ainda no Egito. Alguns como podem estar no deserto. A maioria, nós estamos no deserto chamado mundo. Caminhando rumo à salvação, a Canaã. Salvação eterna. Então precisamos conhecer esse Deus. Da mesma forma que eles precisaram, eu e você precisa. Por quê? Porque deserto é lugar de passagem, não é lugar de prostrar. Se você não conhece, você se prostra no deserto. É só olhar o livro de Números e ver que a maioria deles se prostraram no deserto. Os filhos, os sucessores que entraram na terra prometida. A exceto Josué e Caleb, que o enxergaram com os olhos do Espírito. Como eu disse no começo do vídeo. Então, esses homens não conseguiram chegar por quê? Porque não tiveram a convicção, a menção da mensagem. Então nós precisamos conhecer a fonte. Quem Deus é. A natureza de Deus.
Tudo isso se chama visão teocêntrica. A fonte de Gênesis é ter uma visão teocêntrica. O que é visão teocêntrica? Uma visão centrada em Deus. Eu não tenho uma visão centrada nas coisas. Eu não tenho uma visão centrada em pessoas. Tenho uma visão centrada em Deus. Direcionada em Deus. Esse é o propósito do livro de Gênesis. Você ter uma vida centrada em Deus. Uma atitude centrada em Deus. Visão teocêntrica. É isso que Moisés queria para o povo. É isso que Deus queria para o povo. Para o povo chegar a Canaã, precisava do quê? Ter uma visão teocêntrica. Saber quem Deus é. Saber que esse Deus é provedor. Saber que eu posso sentir medo e dúvida e passar por problemas. Mas eu sei que esse Deus ele é providencial e ele é soberano. Eu sei que esse Deus não vai me deixar na mão. Então lembra que eu falei da identidade. Agora, vamos terminar, vamos concluir. Gênesis, o livro da origem, da criação. Da origem da criação do universo, da criação do homem, do estabelecimento, da criação, do princípio do estabelecimento de Deus para com o homem, mesmo quando o homem pecou contra ele. Você viu os espaços para falar dos patriarcas, 39 capítulos para falar de coisas, de eventos. Deus usa menos capítulos. Deus se importa mais com a minha vida e com a sua do que com coisas. E o mundo se importa com coisas. O que nós estávamos fazendo antes desse vírus? Se importando com coisas, andando desproporcional, andando fora do propósito que Deus criou a gente. Nós estávamos valorizando mais o celular, mais a internet, do que a família, do que os filhos. Nós estávamos valorizando mais as coisas do que as pessoas. Nós estávamos indo ao culto e não estávamos cultuando a Deus. Estávamos focados nas coisas. Estávamos ansiosos. Estávamos olhando para o relógio. Sim ou não? Então, presta atenção. Deus quer que eu e você se importa com pessoas. E eu e você pode fazer algo. Sempre há oportunidade de servir alguém. Seja na área material, seja na área espiritual, seja na área emocional, seja na área sentimental. Dá para suprir sempre alguém. Sempre vai ter alguém precisando. E nós também precisamos. Então Deus é relacional. E o que você aprende com isso hoje mais ainda? O que Gênesis mostra a princípio de tudo? Qual que é a introdução? Você e eu não somos um acidente evolutivo. Quantas pessoas morrem, cancelam a tua vida, param de viver, deixam de alcançar o seu potencial, de fazer o que nasceram para fazer, porque carregam um fardo lá de trás. Às vezes uma mágoa, às vezes uma palavra dura que falaram, às vezes uma traição, às vezes uma rejeição, seja paternal, maternal, seja familiar ou seja amigável, e aí você carrega tudo isso. Você embute na tua mente que você não pode melhorar ou que você não vale nada. E Gênesis está mostrando mais uma vez que você é importante para Deus. Você não é um acidente evolutivo. Você não nasceu do acaso. A tua mãe, o teu pai, a minha mãe e meu pai, importantíssimo, devemos amá-los e honrá-los. Mas Deus nos criou nele, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo. Os teus olhos me viram na substância informe. No ventre materno, na substância informe. E os meus dias foram escritos no teu livro. Todos os meus dias escritos e determinados. Mesmo quando nenhum deles ainda havia. Salmo 139:16. Então às vezes você foi rejeitado na família, ou passou por um problema, é triste, mas não carrega esse fardo. Jesus veio e disse: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então não carrega fardo do passado, porque você não vai mudar o passado. Você vai mudar o presente. E aí você vai ter um novo futuro. Então não carrega o fardo do passado. Embora doa, deixa ele para lá. É trevas, é obscuridade. Põe a luz. Perdoe e põe a luz. Ame e põe a luz. Mas não carregue fardo do passado.
Porque Deus não quer isso para você. Você não é um acidente evolutivo, eu já falei. Você tem propósito e princípio. Deus criou você por uma razão. E a razão que Ele criou você é muito mais importante do que a humana aqui. Do que você já passou, eu já passei. É muito além disso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas dessas coisas que eu estou falando eu já vivi. E isso só serve para fortalecer. A dor, ou ela te destrói ou ela te constrói. E quando ela te constrói, é ótimo, porque você pode ajudar os outros. Por que eu falo com firmeza, com veemência, com convicção? Porque o Espírito Santo me habilitou para isso. Porque eu já vivi muitas coisas e hoje eu sei que pode mudar a tua vida. Mudou a minha. Eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem. Mas por quê? Eu me dei a oportunidade de Deus trabalhar na minha vida. Passado é passado. Eu não vou carregar a mochila dos outros. Eu vou ajudar, mas carregar não. A responsabilidade das pessoas são delas. As minhas são minhas. E o que passou, eu posso fazer melhor. E usar isso de experiência para ajudar o próximo. Por que isso? Por que isso? Vamos terminar com chave de ouro. Com a bênção de Deus. Com a palavra de Deus mais firme. O pecado entrou no mundo em Gênesis capítulo 3. O pecado ele não apagou a identidade de Deus em mim e em você, porque aquilo que Deus põe, ele deixa. Não apagou, mas obscureceu. Colocou uma capa por cima. Por isso que nós temos que estar em Cristo, para ser novas criaturas. Não é nova pessoa, é nova criatura. Se é a mesma pessoa, mas uma criatura diferente. A natureza é a imagem e semelhança de Deus, que Ele nos deu. Olha o que Deus deu, é comunicável, atributo comunicável. Nós temos a natureza, a imagem e a semelhança de Deus. Isso aí não é qualquer coisa. Que Deus é esse que foi falado aqui hoje? Então, o pecado cobre isso. O pecado não quer deixar você ver isso. Como que você vai ver isso? Se santificando, se alimentando da palavra de Deus, orando, tendo comunhão com a palavra de Deus. Aí, essa capa vai saindo e você vai vendo quem você é. Vai vendo quem Deus é em você e quem você é em Deus. Então o pecado não apagou, não cobriu, não tirou. Ele obscureceu. Mas apagar não, porque está lá ainda, está lá no fundo da tua alma, mas está lá. O teu propósito não está na esquina, não está no outro país. O teu propósito está dentro de você. Só que para descobrir isso, você precisa se limpar do pecado das trevas. Lembra que a ignorância mata mais que as armas, que as bombas. Então a palavra de Deus vai te purificar. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra é poderosa. No mundo há 8 bilhões de seres humanos, quase 8 bilhões. Ninguém tem a mesma impressão digital. Por que será? Porque Deus conhece cada um. E todo mundo tem jeito para Deus. Ele é o juiz, Ele sabe. E Ele pode salvar qualquer alma. Para Ele não é impossível. Se não é impossível para Ele falar haja luz e haver luz, haja águas e haver águas, como será impossível para Ele transformar uma vida? Gênesis é para te dar identidade, confiança e firmeza disso. Que esse Deus é poderoso para transformar. E nós estamos em fase de crescimento sempre, de aprendizado. Então, a Bíblia, a palavra, Gênesis, a fonte, a origem, vai te dar caráter e identidade, direção, sabedoria. Porque a palavra renova, reaviva, revigora, regenera. E é isso que Deus quer para você. Então, compartilhe, curta, estude, aplique. E que o Espírito Santo de Deus encha o teu coração, a tua alma, a tua mente, o teu espírito, a tua vida, cada dia mais, com esse poder maravilhoso. E vamos continuar. Semana que vem, capítulo 1. Aí, vamos desdenhar o capítulo. Mas hoje eu precisei dar um pouco dessa introdução. Ficou faltando coisas ainda. Mas tem muita coisa importante aí que já vai lhe ajudar. E vai me ajudar, porque eu estou aprendendo com você também. Eu estou aprendendo que a palavra é de Deus, não é minha. Então Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que você seja bem-aventurado.